Bem-vindo, estudante! Esta é uma aula da disciplina de Direito Internacional Privado, do curso de Direito, e eu sou a sua professora Fabiane. Hoje vamos continuar os estudos sobre os limites da jurisdição nacional previstos no Código de Processo Civil. Na aula anterior, você aprendeu sobre a competência concorrente, e na aula de hoje você vai aprender sobre a competência exclusiva em assuntos que envolvem fatos jurídicos internacionais. Então, o tema de hoje é sobre limites da jurisdição nacional, parte 2, competência exclusiva. Corre buscar o chimarrão? A aula vai começar. Com o CPC em mãos, abra no artigo 23. Este artigo traz as situações em que o Brasil tem jurisdição exclusiva. Então, nas situações que o artigo traz, apenas são válidas e eficazes as decisões proferidas pela Justiça brasileira. Se a decisão for proferida por qualquer autoridade estrangeira, ela não terá eficácia em território nacional, porque não poderá ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe o artigo 23 comigo. Observe que todos os três incisos têm em comum a discussão de bens em território brasileiro, seja em matéria de direitos reais, sucessões ou direito de família. Podemos dizer, então, que sempre que a discussão for sobre bens situados no Brasil, a Justiça brasileira é a única que poderá conhecer e julgar o caso. Perceba também que, em matéria de jurisdição internacional, a nacionalidade das partes não importa. O domicílio é regra geral para a competência concorrente. O local de situação do bem é a regra para a competência exclusiva. E falando em ordem de importância, o local de situação do bem está acima do domicílio. Portanto, no conflito entre competência concorrente e competência exclusiva, prefira sempre a competência exclusiva. Outro ponto a considerar sobre o artigo 23 do CPC é o entendimento do princípio da efetividade. Vimos ele na aula passada. Aplica-se o princípio da efetividade quando temos ações que discutem bens imóveis fora do Brasil, seja por inventário, ou partilha de bens, ou situações de direitos reais. Neste caso, essas ações escapam da competência da jurisdição brasileira, até mesmo por causa da soberania nacional. Por exemplo, João e Maria estão discutindo a partilha dos seus bens numa ação de divórcio aqui no Brasil. Eles têm bens aqui no Brasil, mas também têm um apartamento no Canadá e uma casa de praia em Malta. Neste caso, a partilha dos bens será realizada pelo juiz brasileiro, apenas referente aos bens situados aqui no Brasil. A casa e o apartamento estrangeiros não podem ser discutidos nesse processo, porque a autoridade judiciária brasileira está impedida de conhecer de uma questão por falta de jurisdição, que é um pressuposto necessário no sistema processual brasileiro. Aí você me pergunta, mas o que dá para fazer então? O que vai acontecer? Segue aqui comigo. João e Maria estão no meio de um divórcio, discutindo o tradicional meu bem, meus bens. Eles têm bens no Brasil, apartamento no Canadá e a casa de praia em Malta. Todos os bens devem ser arrolados no processo. Tratando da hipótese 1, o juiz reconhece os bens estrangeiros no processo e faz a partilha desses bens, conforme o regime de bens do casal, e ocorre o trânsito em julgado. As partes vão precisar levar a sentença com o formal de partilha para homologação no Canadá e em Malta. Mas, prof, por quê? Para que complicar? Você já indignado e cansado me pergunta. Aí eu te respondo. Porque precisa registrar o divórcio e o formal de partilha no órgão equivalente ao nosso registro de imóveis, tanto no Canadá quanto em Malta. Ou seja, é preciso que a decisão brasileira seja homologada pela justiça estrangeira para que aquilo que o juiz brasileiro sentenciou possa ser efetivado no Canadá e em Malta. Olha só o problema dessa hipótese. O juiz brasileiro extrapolou a jurisdição nacional
e tomou decisões sobre bens imóveis situados em outro país. Quer dizer que esse juiz invadiu a soberania do país estrangeiro e determinou como o território daquele país deve ser dividido. Então, Canadá e Malta não vão homologar a parte sobre a partilha dos bens. Vão apenas reconhecer a alteração do estado civil de casado para divorciado, a guarda de filhos ou de pets que tenham, questões sobre dívidas em aberto, questões de valores de pensão, qualquer outra questão relacionada a direito de personalidade e filiação. Resumindo a história, João e Maria vão precisar gastar mais tempo e dinheiro para fazer outra partilha de bens, só que nos países estrangeiros. Essa foi a hipótese 1. Agora vamos tratar da hipótese 2. Voltando ao estudo do caso, João e Maria estão no meio de um divórcio discutindo o tradicional meu bem, meus bens. Eles têm bens no Brasil, apartamento no Canadá, casa de praia em Malta. Todos os bens devem ser arrolados no processo. Hipótese 2. Então, o juiz brasileiro define a partilha dos bens situados no Brasil, conforme o regime de bens do casal, mas se declara impedido para partilhar os bens estrangeiros. A ação de divórcio resolveu quase todas as pendências: nome, guarda, alimentos, estado civil, bens no Brasil, dívidas, situações com credores. Agora, as partes precisam fazer a sobrepartilha na justiça canadense e na justiça maltesa para dividirem esses bens. Resumindo o caso, a decisão brasileira que envolve bem imóvel estrangeiro não tem efetividade no país estrangeiro. Da mesma forma, o contrário. A decisão estrangeira que envolve um bem imóvel brasileiro não terá efetividade aqui no Brasil. O pedido de homologação da decisão estrangeira não será aprovado pelo STJ. Agora continua comigo, que na próxima aula ainda vamos estudar sobre os limites da jurisdição nacional. Vou estar te esperando aqui. Até a próxima aula. Lembre-se que no nosso ambiente virtual você também vai encontrar textos de leitura complementar para enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Até a próxima aula e bons estudos!